Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou diretor e fundador da iRed. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palestra que eu venho utilizando em eventos já há uns 2, 3 anos. Essa palestra já foi apresentada na PUC, Previsa, numa convenção interna, no evento Digitalisme Belo Horizonte, da Associação Brasileira de E-Commerce, no Sebrae por 2 vezes, Sebrae Minas, Promove, Isabela Hendricks e alguns outros locais que agora a memória falha, tá? É uma palestra que tem o intuito de gerar, instigar nos empreendedores online o pensamento, o raciocínio e a energia ser voltada para a gestão do negócio, né? Muitas coisas mudam, o marketing muda, as relações de consumo mudam, o perfil dos usuários muda, tecnologia muda, mas uma coisa que nunca muda é a gestão. E a gestão do e-commerce é um grande desafio para as próximas décadas aí de trabalho, né? Eu costumo falar que vender na internet é fácil, difícil é ter lucro. Hoje a gente tem, falando em 2019, né, vamos pensar 2018, 2019 só está começando, das 10 maiores operações do Brasil, apenas 1 ou 2 dão lucro, né? Grandes operações não dão lucro há mais de 5 anos. B2W, Via Varejo, Netshoes, Dafit, entre outras grandes empresas que chegaram a faturar 10, 15 milhões de mês, vivendo de aporte, ficam 1 ano, 1 ano e meio e saem. Se a gente voltar no tempo, a gente vai lembrar da Compra Fácil, né, que era um grande e-commerce também, diversos outros também que começaram e pararam, né? E isso acontece pela falta de gestão, né? É até um contrassenso e uma mudança no que culturalmente se diz, né? Eu costumo dizer que o e-commerce é mais difícil dar lucro do que uma loja virtual, por incrível que pareça. A grande diferença é que no e-commerce, se você encaixa a sua operação, se você consegue torná-la saudável, você consegue escalar a um nível muito maior do que uma loja virtual, né? Mas o trabalho é até maior nesse sentido. Bom, para a gente começar, queria me apresentar um pouquinho. Eu sou diretor de performance da iRed, também sou fundador da empresa. Trabalhei em algumas empresas aqui de Minas Gerais, em grandes marcas, mas das experiências todas que eu tive, eu gosto de ressaltar o Mercato, que atual hoje é o Babox, que é um pure player que tem mais de 10 anos de mercado, é um dos maiores anunciantes do Brasil aí há vários anos, e é uma empresa que tem uma escola de gestão muito forte, tá? Mas além dessas marcas aqui, eu fiz parte de centenas de projetos, e hoje, como gestor da iRed, eu nem coloquei aqui os nossos clientes, a gente já atendeu a mais de 50 clientes nesses 2 anos, e com alguns cases muito bons aí de mudanças drásticas da empresa. A gente tem um case aqui de uma empresa que atuava há mais de 20 anos e hoje, né, depois de 1 ano e meio aqui com a gente, tem um faturamento muito consolidado via web. Bom, é um assunto para um outro momento. Então vamos lá. Queria falar um pouquinho da iRed inicialmente. Nós ajudamos organizações a planejar, inovar e gerar mais vendas, ao causar impacto sobre os problemas atuais enfrentados por nossos clientes, antecipar o que eles podem enfrentar no futuro. Ajudamos a capacitá-los com a confiança que leva a decisões eficazes para suas organizações. Bom, vamos para a pauta da nossa palestra, que agora está sendo disponibilizada nesse vídeo. Como aumentar o lucro no e-commerce. A primeira coisa que eu gosto de falar é o que é conceito de lucro, né? Infelizmente, muitas pessoas concebem o lucro de uma forma muito simplista, né? Exemplo, eu compro um produto, um relógio por R$20 e vou vender por 60, e concebe-se que o lucro é 40. Se eu for um profissional liberal, um autônomo, que não tenho estrutura, marca, eu simplesmente pego um produto e depois vendo ele, eu posso entender que o meu lucro é esse, porque a minha operação é básica, né?
Mas para um e-commerce, lucro não é isso. Não dá para você pensar, eu estou comprando um sapato num polo industrial lá de Nova Serrana por R$30, vou vender por 100, meu lucro é 70. Não é assim que funciona. O lucro ele é concebido depois que eu vou auferir a minha receita, ou seja, a minha entrada, meu faturamento, as minhas vendas, e deduzir todos os custos e despesas da operação, incluindo o custo que eu comprei, impostos, devolução, troca, logística, custo de oportunidade, RH, recursos humanos, tecnologia, contabilidade, uma série de outras coisas que estão envolvidas no negócio, né? Você não pode começar um negócio online pensando apenas no markup, né? O que é markup? É quando você pega um produto, cria um fator, exemplo 3, multiplica o preço de venda por 3, ou seja, eu comprei por 20, vou vender por 60, 20 vezes 3, 60, né? Tem empresas que hoje entram online, que a gente vai pedir uma margem de contribuição, por exemplo, para começar a entender o negócio, o cliente fala que usa markup de 3, né? Não dá para gerir um negócio assim. A gente tem que entender quais são todas as variáveis relacionadas. Vamos falar um pouquinho hoje nesse vídeo sobre isso. Bom, para começar a falar, eu sempre uso como referência uma pesquisa que eu tive acesso da Vetex. A Vetex encomendou para a BR Partners. É uma pesquisa fechada, que inclusive tem o seu teor, tem, né, dentro desse report, uma exigência de restrição, de exibição aberta desse conteúdo, né? Então eu não posso publicá-lo publicamente, não posso expô-lo publicamente, mas eu peguei alguns dados que estão lá dentro e trouxe uma projeção desses dados, não fidedigna, que eu não posso, mas eu vou trazer uma ideia do conteúdo que está lá dentro com alguns números replicados que estão lá, mas não é a pesquisa em si, como cumprindo, né, o que está sendo pedido, eu não posso publicá-la na íntegra. Mas basicamente a BR Partners, depois de um estudo amplo, concluiu que esse aqui deveriam ser as metas de custo para cada um desses tipos de custos e despesas dentro de uma operação de e-commerce, para um e-commerce de grande porte. E aí alguns números assustam, né? Você vê que de 100% da venda, ele projeta que você gaste com impostos diretos 10%, impostos indiretos 10%, 60% de CMV, que é uma sigla que compõe o preço de compra de produto mais impostos diretos, um custo com adquirência e gateway, que seria as formas de pagamento, rede, Cielo, Stone, Mercado Pago, PagSeguro, de 3%. Um gasto com adiantamento financeiro, o que é isso? Quando você compra o produto, ou quando você vende o produto em 10 vezes, você quer receber ele adiantado, e não em 10 vezes. Então, o custo do seu adiantamento financeiro deveria ser 3%. Plataforma, 2,5%. Custo com transportadoras ou frete, 2,5%. Antifraude, 1%. Fraude apurada, no máximo 0,5%. E fulfillment, que seria o gasto, o resto da operação, né? Estrutura, pessoas, galpão, escritório, todo o resto de apoio da operação de 3%. Para quem tem e-commerce hoje, fica muito assustado com esses números. Tem alguns números aqui que são impossíveis de serem concebidos para um e-commerce de pequeno porte. Eu considero e-commerce de pequeno porte uma empresa que vende até 1 milhão mês. Tá? Isso não é um dado estatístico, isso é uma concepção de feeling minha, pessoal, que em rede aqui assume, aí pensando em nós como um time, que até 1 milhão a gente considera um pequeno negócio. De 1 milhão a 5 milhões, uma empresa de médio porte na internet. E acima de 5 é um grande porte. Você vai ver e falar assim, você está louco, tem operação que vende 2 bilhões no mês, por que uma operação que vende 5 é grande porte? A gente pode pensar naquela distribuição de renda que a gente usa, né? Classe A, B, C, D e E. Até a classe B, a diferença de rendimento é pequena, né? Por exemplo, na classe B você tem de 5 mil a 10 mil reais, por exemplo.
Mas na classe A, que é a menor parte das pessoas, você tem uma variação de renda que vai de 15 mil a 100 milhões mês, né? Então a gente pensa da mesma forma como esse aqui. Mesmo varejos eletrônicos bem administrados apresentam margens baixas. Para atingir uma geração de caixa sustentável no e-commerce, é necessário controlar com precisão os custos operacionais, principalmente os custos de marketing, né? Então, assim, a gente está vendo para um grande negócio que tem um aporte, já seria muito difícil obter esses números que a BR Partners aconselhou. Imagina para um pequeno, um e-commerce de pequeno porte. Bom, e o e-commerce pequeno e médio? Como é que faz? Depois desses, Pedro, tenho 13 anos de atuação. Se eu pegar a soma aqui da minha sócia, a gente tem 20 anos de atuação com e-commerce. Inclusive a minha sócia já teve um e-commerce. A gente, por feeling, tá? Isso não é uma pesquisa, a gente chegou aqui em uma projeção básica inicial, lembrando e ressaltando, vou pedir até pelo amor de Deus, isso aqui não é um número para você aplicar como meta para o seu negócio. Cada negócio é um negócio, cada produto é um produto, cada posicionamento é um posicionamento. Então não é uma referência para você tocar seu negócio. Isso aqui é um ponto de partida para a gente ter uma ideia. Se a gente tivesse que fazer uma média de uma, igual a BR Partners fez, uma média de uma projeção ideal para um e-commerce, a gente pensa nisso aqui. Primeiro é que você deveria dividir sua venda entre marketplace e loja virtual, nunca focar em um ou no outro, tá? Focar num canal só, você tem um risco muito grande. O marketplace tem a qualidade de você ter que administrar menos variáveis, ter que ter um investimento inicial menor, você não precisa construir marca, presença, criar um vínculo, uma conexão com o seu usuário, trabalhar todo o funil de vendas, mas em compensação o seu usuário tem relação nenhuma com sua marca. Já na loja virtual você cria uma conexão com ele. A gente acredita aqui que o ideal é que você distribua isso nos dois pontos, tá? Marketplace, por exemplo, a regra do jogo pode mudar a qualquer momento, você não é dono daquele canal. A gente projeta um CMV que inclui, né, fazendo a exemplo aí do negócio na tabela do Simples, seria o custo de compra do produto ou de produção, mais IPI, Simples e ST aí, que são os impostos diretos, tá? Gastar com marketing ou comissões e marketplaces no máximo 13%, e aí já gera uma pulga atrás da orelha, né, para quem vende marketplace. Mas como assim? A comissão é 16%, como é que eu faço 13%? Para você ter um negócio saudável, você tem que crescer, gerar relevância para tentar negociar essas comissões, ou se você vende na sua loja virtual, pegar todo o seu esforço de comunicação, redes sociais, blog, SEO, performance e tentar usar no máximo 13% do seu faturamento. Financeiro, 13%. Quando a gente fala financeiro aqui, não é o seu gerente de gestão financeira, não. A gente está falando aqui de adquirência, gateway, antifraude e também o adiantamento, né? Se a gente for pensar no subadquirente como Mercado Pago, PagSeguro, o adiantamento ele é obrigatório, né? Então a gente está pensando aqui talvez no e-commerce que divide em 5 vezes, 4, 6 vezes sem juros. Gastar no máximo 1,5% em tecnologia, 5% com transportadoras, incluindo envio e também logística reversa. Pessoal, desculpa, os impostos estão aqui embaixo, tá? O CMV lá em cima seria o custo de compra, me desculpa, me equivoquei. Mas aqui 12% com impostos no máximo, tem uma devolução máxima de 1%, ou seja, se você tem mais de 1% de devolução, você está tendo um custo alto. Uma fraude apurada de no máximo 1%, fraude apurada só recapitulando, é quando o usuário compra, não reconhece a compra, o banco retira esse dinheiro de você, você enviou o produto, mas não vai receber. Com embalagem no máximo 1%, e quando eu falo embalagem eu estou falando aqui de tudo, tá? Fita, insumos, almofadas de ar, tudo que está relacionado ali a manuseio do produto. E todo o resto da operação, que é prolabores de sócios, funcionários, estrutura, escritório, motoboy, água, luz, né?
no máximo 10%, para que você obtenha um lucro de 9,5%, tá? Isso é um alcançável, é uma busca, né? Então isso já é um susto para muita gente, porque quando você vende um negócio tradicional, por exemplo, que às vezes você tem um investimento inicial muito alto, mas depois você consegue obter taxas de lucro de 15%, 20%, 30%, e acontece, né? Às vezes uma padaria que tem 20 anos, uma joalheria que tem 20 anos de atuação, 10 anos, você consegue, porque você já tem todos os atalhos, né? Já aprendeu muito seu negócio, obter um lucro nesse sentido. E aí vai outro detalhe, esse 9,5 não é no primeiro mês não, tá? Isso aqui é uma noção, uma ideia, um esboço para um e-commerce de pequeno e médio porte maduro. Eu estou falando depois de um ano e meio, 2 anos de operação, tá? Qual que é o grande diferencial do e-commerce? Você está falando que o e-commerce é mais difícil? Ele é mais difícil, mas você escala, né? O que é esse 100% de faturamento? Se você monta uma loja física, pode ser 100 mil reais. Na internet pode ser 5 milhões, 2, 3 milhões mês. Bom, e como é que a gente consegue trabalhar, como deve ser a aplicação da empresa de pequeno e médio porte para conseguir obter índices satisfatórios? Primeiro, trabalhar seu mix de produto para que se obtenha margem de contribuição mais alta. Recapitulando, margem de contribuição, não vou falar aqui a aplicação acadêmica dela, mas de uma forma prática, seria o seu faturamento menos o preço de compra e impostos. E talvez, em alguns casos, você pode aplicar alguns custos diretos, por exemplo, a comissão, marketing. Em alguns casos dá para a gente ratear vários custos aqui dentro. Mas é basicamente isso, só para a gente conceber aqui. Pega seu preço, seu faturamento, seu preço de venda, tira impostos diretos, preço que você comprou, produto que você produziu, e isso aí vai ser sua margem de contribuição. E aí, coloquei a imagem aí dos 3 segmentos que mais cresceram nos últimos anos, móveis, cosméticos e moda, que são justamente segmentos de mercado que historicamente têm margens de contribuição mais altas em relação a eletrônicos, celulares, e outros produtos comoditizados, são produtos muito tabelados, muito parecidos, né, em que a disputa de preço é que vai fazer com que o usuário compre. A área de alimentação, por exemplo, é muito comoditizada, né, são margens baixas. Essas áreas aqui são áreas que têm permitem margens mais altas. Serviços, por exemplo, a gente tem o crescimento aí da venda de infoprodutos, que não está aqui. Infoproduto é, por exemplo, um segmento que permite margem de contribuição alta. Trabalhar seu posicionamento, eu até coloquei o case aqui da 3334, foi uma loja virtual que teve uma sacada genial de vender apenas sapatos femininos, número 3334, porque é uma demanda reprimida, que não é bem atendida nas lojas físicas, então elas criaram um negócio especializado para esse público, que cria uma conexão absurda, né? Imagina uma mulher, tem 30 anos, sempre foi mal atendida com esses sapatos nesse número, de repente encontra uma empresa, uma marca que vai atender ela, né, do jeito que ela quer, com a variedade que ela precisa, né? Então esse cliente pode ter essa empresa pode ter uma margem mais alta, porque não tem menos concorrência ou não tem concorrência, e ao mesmo tempo gera uma conexão, gera uma simpatia muito maior com o seu público-alvo, seus consumidores, seguidores, etc. Trabalhar o ROI do seu marketing, né? O marketing é a locomotiva de qualquer e-commerce, tá? Se você não tiver comunicação, seja ela inbound, out-inbound, e-mail, minha estratégia é Google, é afiliado, tecnologia, offline, não importa qual é o caminho que você usa para atrair o seu público-alvo para que ele compre na sua loja e trabalhe a retenção. Você precisa administrar isso tudo para que isso não consuma um grande percentual do seu faturamento. E aqui está o ponto-chave do seu negócio, né? Se você monta uma loja física numa padaria, numa rua de grande movimentação, você pode não fazer marketing que as pessoas você está sendo visto, né, pelo aquele local, e você ainda tem uma barreira geográfica, você é a única padaria naqueles 3, 4 quarteirões. Se a pessoa quiser ir em outra, vai ter que andar muito. Na internet, a distância entre você e seu concorrente são abas no browser. Então, isso aqui é um ponto-chave, né?
Não adianta você fazer tudo. Eu quero fazer embalde, eu quero fazer SEO, eu quero fazer blog, eu quero fazer trabalho com influenciadoras, bombar minhas redes sociais, Google Ads, Facebook Ads, Taboola, Altimbra, e-mail, fazer tudo e tudo não respeitar o limite que você tem de gasto. Então é isso, né? Você pode ter várias agências, equipe interna, in-house, fora. O mais importante é que você consiga mensurar e ver quanto que isso está absorvendo do seu faturamento. Formas de pagamento. É um negócio que não gera tanta nocividade para a loja física, porque a adquirência hoje, por si só, ela não tem risco de fraude. As taxas são muito baixas, né? A gente pega aí às vezes um crédito à vista de 1,5, 1,2, 0,79. Isso é inconcebível dentro da internet, né? E aí você tem a diferença dos adquirentes, que você tem que assumir o risco da fraude, buscar o antifraude para te ajudar, ou trabalhar o subadquirente, que você não precisa preocupar com fraude, mas o custo é muito mais alto. Questão da aprovação, né? Nem todo pedido feito é pago. Em diversas consultorias que a gente fez, até antes da IRED, como prestador de serviço autônomo, estando em outras operações, uma das primeiras coisas que a gente vai ver é a taxa de aprovação. Não adianta você querer trabalhar só marketing, comunicação, e o seu boleto está tendo taxa de aprovação de 30%, ou seja, a cada 10 pedidos feitos, só 3 estão sendo pagos. Né? São várias alternativas. A gente encontra hoje na internet script de boleto no WhatsApp, que o cliente compra, você manda o boleto no WhatsApp dele. Às vezes, nesse sentido, o telemarketing é um bom recurso, né? Eu tenho cases que eu sugeri, que a gente fez e deu certo, que você colocou, a empresa colocou um operador de telemarketing exclusivo para essa função de entrar em contato com os clientes. Obviamente não eram todos os pedidos, a gente colocou lá os pedidos que tinham um ticket acima da média, com uma propensão maior de comprar, às vezes com dados demográficos, etc. e tal. E esse operador começou a ligar, né? Nessa ligação ele passava uma segurança para o cliente, esclarecia algumas dúvidas, e a taxa de aprovação do boleto passou de 30 para 50, né? No caso desse e-commerce, a gente está falando aí às vezes de 20, 30 mil de faturamento a mais no mês, né? Só com essa ação. Outro caso, por exemplo, que é um cliente nosso, é um cliente que a gente sempre conseguiu ter um ROI legal do marketing, ou seja, gastar o percentual em comunicação inteira ideal para o negócio do cliente, mas a taxa de aprovação de 30%, 40%, ou seja, estava gerando prejuízo. O que a gente fez? A gente fez uma análise demográfica, percebeu quais eram as faixas de idade, sexo e região do país que tinha uma taxa de aprovação mais alta. E o que a gente fez? A gente foi lá na mídia, no Google Ads, no Facebook Ads, e direcionou a mídia só para esses locais que a aprovação era mais alta. E aí, de um mês para o outro, a gente tornou um negócio lucrativo. Então, são algumas variáveis que estão incididas aí. Formas de pagamento, né, que eu falei. Não dá para ficar dividindo em 12 vezes sem juros. Essa cultura precisa ser mudada. Lá na década de 90, os e-commerces davam parcelamento sem juros, frete grátis, para fazer o cliente, encorajar o cliente de comprar online. Não dá mais, né? E vai ser uma cultura difícil de mudar. Às vezes a gente vai, já vou até falar por mim, eu estive na loja física há pouco tempo atrás com a minha esposa, e a gente comprou um eletrodoméstico de 6 vezes sem juros, normal. Eu fui para a internet outro dia comprar um frigobar aqui para a empresa, e não estava achando em 10 vezes sem juros, e fiquei irritado, né? Então, me percebi dentro desse aculturamento de que na internet tem que ter 10 vezes sem juros. Tecnologia, ela é muito importante, mas você tem que respeitar o seu orçamento. A gente já chegou a empresa que tinha tudo, tinha o Salesforce, RD Station, script de boleto, CRM é o Salesforce, desculpa, automatização de marketing, tecnologias internas, chatbot. E aí, quando você soma todo esse recurso tecnológico, estava absorvendo 6, 7% do faturamento. Você fala, cara, não dá para fazer isso, né? Não adianta você ficar indo na onda, nesse modismo de consumo, de serviços, de marketing, de tecnologia, que senão você vai jogar seu negócio no lixo. Temos que entender quais são as tecnologias indispensáveis e buscar o melhor custo possível. O integrador, por exemplo, com o Marketplace é um exemplo. Lidar com sistemas integrados, RP e loja virtual tem que funcionar.
Às vezes a gente pega operações hoje com mais de 1 milhão de vendas no mês, que o RP ainda não está integrado com a loja virtual. Aí o cara tem 2, 3 pessoas contratadas, funcionários, por conta de fazer essa troca de dados. Cara, vamos automatizar isso. É um investimento inicial que vai diminuir um recurso depois fixo todo mês. Transportadoras, você tem que ter várias transportadoras para buscar as melhores opções de prazo de entrega e buscar os melhores fretes, mas também não adianta ter várias transportadoras, porque senão você vai ter que aumentar o seu processo logístico, ter mais gente para cuidar da sua operação, hoje de manhã sai correio, de tarde já MEF, mais à noite já de log. Então você imagina, você está aumentando a sua estrutura para atender essas transportadoras. Você tem valor mínimo de contrato, então a gente tem que ir na transportadora de forma cirúrgica, para o que realmente precisa. Às vezes você chega no e-commerce e tem 5 transportadoras, e aí você pergunta por que, o cara fala, é para ajudar o cliente. Aí você vai analisar, tem transportadora que está com share de 5%. Você fala, cara, você está com uma transportadora a mais, onerando sua operação para corresponder a 5% do seu faturamento. Vamos tirar essa transportadora. Processos. Não adianta pegar os modelos prontos de internet, qualidade, atender o seu cliente a todo momento. Isso tem que ser feito de forma inteligente, porque senão você onera a sua operação e o seu lucro vai embora. Exemplo, o tempo em que dura o status pedido pago no e-commerce até separação e enviado é o tempo mais importante da sua operação. Nesse momento você não pode pecar, você tem que comunicar ao usuário o tempo inteiro. Se você trata bem esse momento, a tolerância dele para erros futuros é muito maior, a chance de devolução e troca é menor. Então a gente tem que direcionar nosso esforço para isso. Estrutura, não adianta você ter uma estrutura enorme, sendo que às vezes uma estrutura enxuta funciona, né? A gente tem um case aqui de um parceiro que tem um e-commerce que fatura 1,5 milhão por mês, que a empresa são 2 salas dentro de um prédio comercial. Às vezes a gente pega um e-commerce que fatura 150 mil aqui, que tem um galpão, aí você fala, meu Deus, não dá, temos que otimizar. E aí, alguns pontos, né, eu gosto sempre de colocar isso para dar uma noção para o empreendedor que está começando, de tudo que ele tem que cuidar para o e-commerce dele dar certo, né? Público-alvo, concorrentes, budget que você vai definir. Isso está relacionado até, por exemplo, à necessidade de capital de giro, que às vezes o e-commerce é rentável, mas falta dinheiro para aportar a distância entre contas a receber e contas a pagar, expectativas, resultado, marketplace, correios, Google, ferramentas, RP, plataformas de e-commerce, pensar em usabilidade, layout, interface, funcionalidades, mobile, funil de compra, fornecedor, gestão de estoque, tabela de frete, fluxo de pedidos, adquirência, gateway, canais de contato, relacionamento, reputação, conversão CRO, redes sociais, métricas, né? Então assim, o e-commerce não é simples, pelo contrário, ele é muito complexo. E, dentro do possível, trabalhe com dashboards. Não dá para você ficar tentando olhar todas as minúcias do negócio o tempo inteiro. Crie indicadores macro que você consegue, através de números rápidos, entender como é que está o seu negócio. E planejamento e DRE. Né? O planejamento e DRE, os pontos-chave que a gente destaca. Planejamento de venda por canais, taxa de aprovação, ticket médio, ROAS de marketing, CMV, devoluções e trocas adquirentes, fraude apurada. Foque nesses pontos na hora de planejar a sua DRE. E aí a gente colocou um exemplo de um negócio que a gente projetou, tá? Esse negócio ia começar em março de 2019. A gente colocou todos os custos aí, isso lembrando, é uma DRE gerencial, tá? Ela registra os dados com fator econômico e não financeiro, ou seja, aí é o momento em que o fator foi gerado. Exemplo, gastei com o Facebook 2.000 em março, não quer dizer que eu vou pagar 2.000 em março, porque eu usei o cartão de crédito, a cobrança vai vir só em abril, tá? A transportadora, eu usei R$1.050 de transportadora, não quer dizer que eu vou pagar em março, eu posso pagar em abril, né? Isso é só o momento em que o fator foi gerado. Então a gente projetou isso aí, ó, esse e-commerce, vocês estão vendo aí,
Tem uma falhazinha aqui, que a última tela, a última página tá, as últimas linhas estão... vou pausar o vídeo aqui só um minutinho para ajustar isso. Oi pessoal, retomando o vídeo, então, olha, a gente projetou um faturamento que começava em 17 mil, mas que o faturamento realmente efetivado, realmente foi pago esperado, era 12. Essa empresa estava com uma margem de contribuição muito alta, então olha só, dos 12 mil de faturamento, a ideia é que a gente ia comprar o produto, o gasto com compra ia ser de 2.400, com impostos de 1.020, marketing digital. Quando eu falo marketing digital é tudo que é comunicação, tá? Blog, suas redes sociais, inbound, SEO, tudo. Performance, Google Ads, Facebook Ads. Marketplace, o gasto que eu ia gastar aí com comissões. O valor da rede eu deixei em vermelho para não expor, né, essa situação. Não é interesse nosso fazer isso agora. Custo com adquirência, transportadoras, devolução, tecnologia, logística reversa, estrutura operacional, crédito, imposto de devolução, crédito de frete, margem de contribuição. É isso. E aí continua o negócio, né? Ou seja, a ideia era em novembro, depois de alguns meses, a gente conseguir vender 410 mil reais por mês e ter um resultado final de 29 positivo. Tá vendo? Aqui embaixo é a linha final. A gente colocou a margem de contribuição total, custo total, crédito e resultado. E aí, mais uma vez, a gente tem o faturamento efetivado, CMV, impostos, marketing digital, marketplace, né? Agora com percentual, para a gente ter uma ideia do que a gente fez com esse negócio. Isso é um case, tá, pessoal? Um exemplo de uma projeção que foi feita. E aí, quanto que a gente ia faturar, né, em novembro, depois de vários meses, percentual que ia ser gasto em cada parte. E é isso. Meu nome é Pedro Eleodoro, sou diretor de performance da iRed. Nós somos uma consultoria para e-commerce com 2 anos de atuação. A gente gosta muito do que faz e a gente hoje tem como principal foco aí empresas de médio porte que querem vender entre 1 milhão e 5 milhões mês. E se você é o seu caso, você quer uma empresa para você economizar dinheiro, ganhar tempo, conte com a gente, vamos conversar. E se você é um curioso, um estudioso, alguém que quer empreender, quer trocar uma ideia, tem dúvidas, pode adicionar, me mandar um e-mail ou acionar a gente, seguir a gente através do Instagram, conversar com a gente, porque é sempre bom trocar ideias. Muito obrigado, é isso.